Milagres de Deus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Glória a Deus. Aleluia. Queridos, há uma afirmação teológica que diz que quando nós se aproximamos de Jesus, as desgraças que nos afligem são removidas. Quando eu olho para a vida dessa mulher, eu tento entender quais desgraças, além da hemorragia, afligiam a vida daquela mulher, que impedia a felicidade daquela mulher. E quando ela tocou em Jesus, além da hemorragia, quais outras desgraças foram retiradas da vida daquela mulher? Aí, lendo esse texto nessa tarde, eu estava orando ao Senhor, e o Senhor colocou essa passagem no meu coração para me ministrar nessa noite. Eu descobri que, além da hemorragia, a primeira desgraça que aquela mulher foi libertada foi nada mais, nada menos do que o preconceito. Repita comigo: preconceito. Preconceito. Amados, há uma crença judaica que diz que quando aquela mulher tocou, quando ela viu Jesus e foi de encontro a Jesus, ela foi liberta de preconceitos. Para ser mais exato, existiam dois preconceitos que aquela mulher foi liberta quando ela tocou em Jesus. O primeiro preconceito foi de ser uma mulher impura, pelo fato da hemorragia ou fluxo de sangue que ela tinha com ela. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Levíticos, no capítulo 15 e no capítulo 20, você vai ver que há uma sentença, uma lei para toda pessoa que tinha um fluxo de sangue. Segundo a lei de Levíticos, diz que toda pessoa que tinha um fluxo de sangue, ela tinha que ser separada da sociedade. E se alguém visse essa pessoa andando pela sociedade, normalmente passeando, essa pessoa, exatamente naquele momento, poderia ser apedrejada. Se isso não bastasse, além de ela vencer o preconceito, por ela ser uma pessoa impura, impura pela sociedade, ela ainda venceu o preconceito de ser mulher. Como assim, irmão Fernando? Naquela época, a mulher não tinha os mesmos direitos que o homem tinha. Naquela época, a mulher falava pouco. Naquela época, a opinião da mulher não valia muito, como é nos dias de hoje. Quando ela viu Jesus, os preconceitos que impediam a sua felicidade foram libertos. Quem sabe você pode estar olhando para mim e dizendo: então, irmão, quer dizer que os preconceitos que muitas das vezes eu carrego comigo, que impedem a minha felicidade, eu tenho que retirar eles? É porque o irmão não sabe o que é que eu passo. Talvez você pode achar que os seus problemas, os seus preconceitos não podem ser resolvidos porque todo mundo fala que você é gordinho demais, talvez por você ser baixinho demais, talvez por você ser alto demais, talvez por você ser meio esquisitinho, ou como diz alguns por aí, meio feinho. Entenda uma coisa, a Bíblia nos fala que Jesus é o maior exemplo de personagem da história, que sofreu e venceu todos os preconceitos. Se Jesus venceu, nós também podemos vencer. A Bíblia diz no Evangelho de João, no capítulo 16 e o versículo 33, no mundo tereis aflições, porém tende bom ânimo, porque eu venci, você também vencerá. Aleluia. Em nome de Jesus, os preconceitos da nossa vida só serão retirados quando nós partirmos como mulher de encontro a Jesus Cristo. A Bíblia diz no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, que Zaqueu, quando se deparou com Jesus, venceu os seus preconceitos. Eu me recordo, amados, quando eu era mais novo, por volta de uns 7 anos de idade, não faz muito tempo, e eu me recordo de que quando eu ia para a escola, para quem não me conhece, eu tenho por volta, para quem não me conhece, para ser exato, eu tenho 18 anos de idade. Mas quando eu tinha por volta de uns 7 anos, eu me recordo que toda vez que eu ia para a escola de manhã, as professoras do ensino fundamental fazem mais ou menos assim: elas colocam todos os alunos em uma fila indiana. E geralmente o último tem que ficar lá no final, porque se o mais alto ficar na frente,
o que acontece? Ela não consegue ver até o final da turma. Então, por eu ter um pouco de estatura mais elevada, era natural que primeira, segunda, terceira, quarta série, no prezinho, sempre eu era o último. E por causa disso, amados, eu confesso para os irmãos, eu me sentia incomodado, porque todo mundo olhava para mim e falava um apelido, me comparava a algum animal por aí. Eu não vou falar alguns exemplos, porque é capaz de alguns amigos depois daqui começarem a me chamar. Mas isso é verdade. Aquilo começou a me incomodar. E durante muito tempo eu sofria disso, por causa da minha altura. Só que eu me recordei, certa feita, de uma passagem da Bíblia, se não me falha a memória, no Evangelho também de João, o capítulo 9, que diz que os discípulos estavam caminhando com Jesus na cidade, e de repente, eles encontraram um cego de nascença. E aí alguém perguntou para Jesus, um dos discípulos perguntaram ao mestre, Jesus, quem que pecou? O pai, a mãe ou ele? Para que ele nascesse assim? Jesus olhou para ele e disse, não, ninguém pecou, nem o pai, nem a mãe, nem ele. Esse problema dele é nada mais, nada menos, para que se manifeste nele as obras de Deus. Traduzindo, os seus problemas, aquilo que impede a sua felicidade, quando você vai de encontro a Jesus, isso é nada mais, nada menos, para que se manifeste em você as obras de Deus. Explicando, você é nada mais, nada menos do que a ponte de milagres de Deus aqui na terra. Mas para isso acontecer, você tem que ir como a mulher de encontro a Jesus. Diga para 2, 3 pessoas aí do seu lado, vá de encontro a Jesus. Diga aí, profetiza. Aleluia! Aleluia! Quando nós vamos de encontro a Jesus, nós somos libertos dos preconceitos. Amém, igreja? Amém! Em segundo lugar, quando aquela mulher foi de encontro a Jesus, a segunda desgraça que aquela mulher foi liberta foi da pressão da multidão. Diga comigo, pressão da multidão. Queridos, a Bíblia diz que quando aquela mulher viu Jesus, antes de ela receber o milagre, ela teve que lutar contra a multidão. Existem muitas pessoas no nosso meio hoje que não são abençoadas porque infelizmente se afastam de Deus por causa da multidão. Existem muitas pessoas que desagradam a Deus porque saem do centro da vontade de Deus para fazer o que todo mundo sempre faz. A Bíblia diz no capítulo 23, o versículo 2 do Êxodo, não seguirás a multidão para fazeres mal algum. Ou seja, caminhe para o alvo. Entenda uma coisa, amados. Quando nós partimos a seguir a multidão, para você entender melhor, quem segue a multidão toma atitudes por outras pessoas. Quem segue a multidão não tem personalidade própria. Quem segue a multidão não pensa por si só. Quem segue a multidão faz tudo o que as outras pessoas fazem. Eu me recordo de uma certa história que diz que uma certa feita, um grupo de formigas estava querendo subir o alto de um monte. E aí a história diz que aquelas formigas estavam subindo ao objetivo que era chegar lá no alto do monte. E de repente veio uma grande tempestade, uma chuva terrível. Aí a Bíblia diz, a história diz que quando começou a chover, as formigas começaram a cair tudo, começaram a ir lá para baixo de novo. Porém existia uma formiguinha que foi persistente. Ela escorregava e continuava subindo, escorregava e continuava subindo. E as outras que já tinham caído lá embaixo, olhavam para ela e diziam, formiga, ei querida,